Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui, para hoje bater um papo com um dos maiores empreendedores do país, ele que está cada vez mais conectado com o ramo esportivo, criando vários projetos e também veio falar de uma campanha muito especial, conectando amor no sertão, e a gente vai falar muito sobre isso. Tico Sayon, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza? Como é que tá? Tudo Trabalhando muito? Essa apresentação dos maiores empreendedores do país. Vou registrar isso e guardar isso. Bom, falando dos projetos não tem como, eu queria conhecer você, entender como é que você começa a empreender, onde é que você percebe que você tinha essa veia de criar projetos e de conectar, também com o esporte, já falando disso. Família libanesa, desde pequeno o pai começou a falar para trabalhar junto. Com 15 anos, meus amigos, depois da aula, iam para o clube, aí eu já comecei a ir para escritório dele, projetos dele e tal, à tarde. E aí é uma veia que vai indo, e quando você começa a empreender, você vai nessa... Você não sai mais dessa reta aí, dessa veia empreendedora. Aí trabalhei muito tempo com moda com ele, aliás, muito projeto com a Caras, muita coisa aqui já na casa. E aí em 2017, eu resolvi abrir uma agência muito focada em esporte. E foi onde realmente é uma coisa que eu sou apaixonado, cuidar de projetos proprietários e também eventos esportivos pelo mundo que a gente atua hoje, levando pessoas, experiências e fazendo conexões entre marcas. É o nosso dia a dia hoje lá. E é muito legal, a gente viu, né, recentemente o Na Grama com a TT, depois vocês foram para Madrid, para Monte Carlo e tal. Mas eu queria começar falando do Caioba Soccer Camp, que é um dos maiores projetos esportivos que a gente tem, conjuntamente com o Caio Ribeiro, que é um gigante. Como é que foi essa condução desse projeto e como é que vocês enxergam ele hoje? O Caioba Soccer Camp nasceu em 2017, eu chamei o Caio e falei, Caio, existem um monte de soccer camp, mas é o seguinte, é um monte de criança jogando bola, pega uma camiseta qualquer, põe o logo de um time e vai. O Caio não tem rejeição, né? O filho gosta, o pai gosta, a avó queria que o Caio casasse com a filha. Então não tem rejeição, um cara espetacular, nota 1 milhão. E eu falei, Caio, eu acho que tem um projeto aqui legal, acho que podia levar seu nome, a gente tem um conceito bacana, só que para a família, aonde a gente tem o futebol como core mais para as crianças e depois a gente cria uma atmosfera para as famílias. O Caioba cresceu muito rápido, a gente faz mais ou menos umas 8 edições por ano, são 7 aqui no Brasil e uma internacional, sempre em algum clube. E hoje, até o ano passado, na categoria era o maior da América Latina, e a gente, depois de bastante pesquisa e vinculando o Caioba no mercado, viu que se tornou o maior projeto do mundo para a família em Soccer Camp. Então a gente está muito feliz, indo para o 8º ano de projeto, acabamos de voltar de Manchester, fizemos dentro do United, a gente já fez o Real Madrid, no Barcelona, grandes clubes, e aqui agora preparando para julho, na Bahia, que a gente ficou uma semana nas férias das crianças. Não tem como ser melhor. O Caio esteve aqui recentemente, inclusive para quem quiser ver a entrevista, é uma das melhores pessoas, como você falou. Você vê na TV, você acha que ele é gente boa, mas quando você conhece ainda mais, né? Ele dá muito trabalho, mas ele é muito gente fina. Não parece. E a Turn on the Light vem com esse, né, juntamente com esses projetos esportivos, né? Juntamente com isso, mas vocês também fazem outras áreas ou é mais no esporte mesmo? A grande parte da TT, a gente chama Turn on the Light de TT, é no esporte. A gente criou o projeto do Caioba, criou escolinhas, tem relação com o Real Madrid, faz muita coisa, fez várias finais de Champions, terça-feira que vem, quarta, tô indo pra Munique. A gente tem umas... ruim de agenda, gente? Tá boa. Mas são projetos muito legais, assim, onde a gente procura levar a experiência mais alto nível para quem tá com a gente. E a gente mergulhou muito numa plataforma de tênis agora, há uns 4 anos. A gente vem trabalhando tênis muito forte, mas a gente faz Fórmula 1, faz uma série de coisas. E também tem uma parte de entretenimento, que a gente acaba fazendo coisas corporativas para alguns clientes. E a gente tem eventos nossos proprietários também dentro desse mercado, porque esse mercado, esporte e entretenimento, fala muito com conexão e experiência, que é o core da agência hoje. Muito legal. Você falou do tênis, né? A gente teve também recentemente, a gente comentou aqui no começo, Na Grama com a TT, depois vocês foram para Madrid, Monte Carlo. Me conta um pouquinho desse projeto, como é que funciona. A gente, todo ano, a gente escolhe mais ou menos uns 3 ATPs aí pelo mundo para fazer experiência, levar a galera, levar empresas e tal. A gente fez Monte Carlo,
Primeiro a gente fez o Rio Open para um cliente nosso, gerou uma série de experiências, a gente atende alguns clientes, e lá no Rio Open a gente fez bastante coisa. Depois a gente foi para Monte Carlo, levamos uma galera para criar uma experiência pela primeira vez no ATP de Monte Carlo, que é muito legal. Madrid Open, a gente foi pela 5ª vez consecutiva. A gente levou 2 empresas dessa vez, então foi mais corporativo para vivenciar o ATP de Madrid como um todo. A gente tem uma relação com Madrid muito grande. E aí, quando a gente voltou, a gente preparou na grama. Na grama, o que é? A gente pega grandes empresários para viver uma experiência pré-Wimbledon e, na verdade, para abrir a nossa plataforma, também contar um pouco do que a gente faz em 2 quadras de grama que tem no interior de São Paulo. É uma experiência que está no meio do mato, sem celular, o celular não pega, você tem clínica, depois torneio, depois almoço. É realmente para todo mundo se conectar através do tênis de uma maneira muito legal. É muito incrível, a gente divulgou inclusive no Sport Buzz esse projeto. Uma curiosidade que surgiu agora, Tico, é quando vocês montam esses projetos, trazendo para o lado esportivo também, a gente vê um tênis hoje crescendo muito com o João Fonseca. Você falou que já é um projeto que vem de 4, 5 anos. Como é que vocês ficam atentos ao mercado e ver o que está acontecendo no aspecto esportivo mesmo? Pô, esse atleta aqui está se destacando, a modalidade vai crescer. Como é que vocês trabalham isso para construir esses projetos super incríveis? A gente tem nossas vontades, né? Então, tênis, futebol e Fórmula 1 sempre foram os 3 esportes carro-chefe ali na agência. A gente gosta muito, vive muito isso, e por isso tem bons relacionamentos, boas conexões, e aí você vai entendendo o que está acontecendo no mercado. Mas a gente não vai só para onde está começando a nascer novos ídolos ou coisas assim. A gente, na verdade, a gente vai aonde a gente conhece, aprofunda e pode oferecer de fato uma experiência muito legal. A gente está feliz demais com Bia, João, Thiago e Companhia Limitada, porque assim, isso só endossa que esse caminho do tênis está cada vez mais legal. Mas os grandes empresários amam jogar tênis bem antes disso. Então a gente tem essa relação do mercado e do empreendedor, do CEO, do C-Level com os esportes. Então essa é a relação que a gente sempre procura fazer. E aí, obviamente, a gente foi presenteado com essa onda maravilhosa que o Brasil vem vivendo no tênis, mas a gente está antes disso. Com certeza, você vai montando ali o seu caminho e as coisas se encaixam no futuro. E o Tico tem vários projetos incríveis, tem metodologia ESP, que se você quer ensinar o seu filho a jogar futebol também é super incrível. A gente agora, a ESP, para complementar, Gui, a ESP é uma escolinha de futebol que a gente criou uma metodologia junto com o Caio e com o Denilson. Essa escolinha cresceu muito, e aí, por a gente ter um espaço lá da Turn on the Light em Madrid, porque a gente faz muita coisa lá, a gente estreitou uma relação muito legal com o Real Madrid. E aí eles entendem que a nossa metodologia de organização faz muito sentido com eles lá, e a gente acabou abrindo uma escolinha deles aqui. Hoje já tem mais de 500 alunos, a gente acabou de voltar de lá, teve um torneio com todas as escolinhas do mundo todo, primeira vez que uma escolinha ganhou brasileira lá, a gente foi campeão esse ano, é muito legal, no CT do Real Madrid, e agora a gente vai começar a criar eventos com o Real Madrid para os fãs, para atingir essa base de fãs que tem aqui no Brasil. Legal, e convido o Sport Buzz que a gente vai fazendo tudo, com né? certeza. Mas acho que é isso, né? Experiência, né? Você transforma experiência num simples jogar futebol, ensinar a criança a jogar futebol, se transforma numa... Exato, a gente fala muito de experiência e propósito. E o Real Madrid, por exemplo, tem um propósito muito legal, que é a Fundação Real Madrid. Até para entrar no assunto do CAS e tudo mais, a Fundação Real Madrid é cheio de projeto legal, projeto social legal. A ESP, a gente atende 2 projetos sociais legais aqui no Brasil também. Então, acho que através das experiências, que sempre tem que estar atrelado a algum propósito, que é o que a gente tem na marca, eu acho que isso vai criando essa abrangência, essas conexões que tudo vão se entrelaçando, sabe? Legal demais. E o Tico falou do CAS. CAS é o Conectando Amor no Sertão, uma campanha super especial organizada pela Caras, com a ONG Visão Mundial e com a Turn on the Light, a TT. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que tem um propósito, né, que a gente está falando, um propósito tão importante de levar algo que a gente às vezes não tem conhecimento de, que pessoas não têm acesso à água, né? Qual que é a importância de participar de um projeto como esse? E me conta um pouquinho mais dele também. Cara, sim, em 2008 eu quis descobrir qual era o lugar mais pobre do Brasil.
E aí eu cheguei lá para o sertão de Alagoas. Eu achava que a gente tinha muita oportunidade, a gente tinha muita coisa aqui e que a gente tinha que, eu pelo menos, tinha que devolver um pouquinho ao país, porque a gente, numa política tão complicada que a gente vive há tanto tempo, a gente critica, reclama, mas eu acho que só reclamar não vai mudar nada. Uhum. Eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, as coisas iam estar diferentes. E aí eu fui lá pro sertão, fui mapear e tal, e aí, atualizando, isso foi em 2008, atualizando para o CAS, que nasceu há 2, 3 anos agora aqui, que a gente juntou um grupo muito legal, que a Caras apoia, que a gente tem grandes empresários olhando para isso. A gente começou um novo movimento de mais cisterna, de levar água para lá, que é o que você falou, a gente não tem noção o que é a pessoa ter 30, 40, 50 anos e não ter acesso à água potável. É não ter acesso à dignidade, ao mínimo que as famílias deveriam ter no Brasil. E aí a gente, nesse movimento do CAS, levantou mais de 100 cisternas. E aí a gente agora começou um movimento de levantar um centro educativo de cultura e lazer e abrir, em parceria com um grande amigo e outras pessoas mais, um centro de esporte também, para que depois da escola as crianças tenham acesso a outras coisas, porque senão aquilo não gera esperança e nem você fomenta um pouco mais a região. Então a gente recebeu nessa última viagem que a gente foi, a Caras foi, o Luiz foi, a turma inteira foi, a gente conseguiu tanto um terreno para construção, quanto o espaço do esporte, cultura e lazer. Então acho que agora a gente entra num segundo momento do CAS, mais estruturado para impactar muito mais gente. E aí no meio disso surgiu a ideia, porque dia 22 de março foi Dia Mundial da Água. A gente falou, puta, vamos lançar agora, já que a gente leva a água ao sertão, uma corrida para levantar mais recursos, para a gente levar ainda mais água para o sertão. E aí nasceu a ideia dessa corrida, que vai ser no dia 14 de junho. E é uma corrida super interessante, porque é uma corrida, digamos, simbólica. Porque você participa da campanha, mas você pode correr onde você estiver. Você, né, o Tico até trouxe aqui a camisa, você participa, né, compra ali o kit, e no dia 14 de junho você posta ali, marca ali o tempo que você correu, quilometragem e tudo mais, e marca o CAS, @CAS_Sertão no Instagram. Perfeito. E você já está participando da campanha, né? É isso, da campanha. A gente fez uns sorteios para quem também se inscrever, mandar, engajar, para ganhar alguma coisa, muito mais como uma brincadeira, porque na verdade a partir do momento que você compra o kit, você está participando mais do que você está ajudando já. Então a ideia é que de Porto Alegre a Manaus, a Miami, a Madrid, quem quiser participar, você corre lá os seus 5, 10K, marca e atualiza. Aqui em São Paulo, a gente vai fazer um ponto de encontro, a gente vai correr todo mundo junto e volta para um café da manhã, até para contar um pouco mais desse projeto. A gente chama de corrida virtual, tem grandes parceiros, eu trouxe a camisa aqui, que a gente vai correr lá no dia 14, tem alguns parceiros muito legais que se envolveram com a história da corrida, e a ideia é isso, é juntar todo mundo, informar um pouco mais desse projeto, que é um projeto que não é de hoje, é um projeto que já tem bons anos aí de história, é um projeto de pessoas, nada a ver com política, de gente que está olhando para lá e quer levar de fato dignidade, poder dar esperança e oportunidade para o pessoal lá do sertão. Eu acho que é muito incrível, não só a campanha como um todo, mas o que você falou, né, de você, a pessoa pode correr onde ela estiver, então você espalha isso, a gente estava falando aqui. Muitas pessoas não têm noção de que algumas outras pessoas não têm acesso à água. Exato. Então você consegue espalhar essa ideia e talvez trazer mais pessoas para esse projeto. Isso. Acho que essa é a ideia. A gente sempre fala que se envolver com projeto social é algo que tem que vir da pessoa participar. Porque você falar, talvez a pessoa ainda não esteja no momento pronto para ajudar, acho que cada um tem o seu momento. Mas a partir do momento que a pessoa se interessa, entende e dá uma mergulhada um pouco mais para ver que o projeto é muito legal, talvez outras pessoas queiram fazer parte. É um projeto de um grupo, não é um projeto de uma pessoa, é um monte de gente envolvida, trazendo outras novas pessoas que querem ajudar, querem ir. Às vezes você pode doar tempo, às vezes pode doar dinheiro, só o tempo de estar lá olhando para aquelas pessoas e elas olham e falam, nossa, você veio lá de São Paulo para cuidar da gente aqui, já é muito para essas pessoas que estão lá. Então, a gente tenta
angariar o máximo de pessoas possíveis que querem fazer alguma coisa pelo outro. E vocês, né, como você falou, vocês já construíram 100 cisternas por lá. Como é que foi, assim, essa primeira construção, a reação das pessoas, como é que foi ali? A gente sempre fala que é mais legal para nós do que para eles, né? Quem volta de lá impactado somos nós. Sim. Porque é claro que, falando a grande realidade lá, os depoimentos chorando, dizendo que passou 30, 40, 50 anos sem ter acesso à água, e a pessoa, na verdade, ela pensa nos filhos, né? Porque muita gente mais velha, sofrida, que já fala, nossa, meu filho vai ter, meu neto vai ter. Então isso é uma coisa que vai de família, vai passando de tempos em tempos. Então, para eles terem isso é uma bênção divina, de fato, para as pessoas. E a gente vê eles, o quão impactante é isso, não só na casa, mas no entorno, porque eles são muito... eles vivem muito pelos outros também. Então não é só, eu quero a minha cisterna para minha família, não. Eu quero saber se o Gui precisa, eu quero saber quem precisa, e ali a gente se ajuda, sabe? É uma coisa de dar a mão todo mundo que está ali perto. Que, aliás, é um conceito que o brasileiro em si, principalmente que mora na capital, poderia aprender muito com ele, sabe? Aqui não é só pensando em você, é pensando no todo, pensando em todas as pessoas que podem se beneficiar. Então, é muito legal a gente ver de fato o impacto na estrutura familiar, desde ir para a escola, até a cozinha, até o banho, até as necessidades, a higiene. Eu acho que muda de fato a família como um todo. Mas, de novo, a gente volta muito satisfeito, muito feliz e querendo cada vez mais poder ajudar quem está lá, sabendo do quão importante é esse movimento. E nessa segunda fase do projeto, você, né, já falou aqui de construções de alguns outros espaços, centros esportivos e tal. Como é que você vê o futuro da campanha Conectando Amor no Sertão? O que vocês ainda veem de possibilidade ali de aumentar ainda mais essa ajuda? A gente, quando chegou lá para dar a primeira mapeada, a gente não imaginou que a gente estaria assim depois de 1 ano e meio, 2 e tal. Hoje a gente chega lá, todo mundo já sabe, as pessoas no começo tinham medo, achando que era compra de voto, achando que era alguma coisa, e depois as pessoas viram que era genuíno, a gente estava indo lá simplesmente para ajudar. Eu acho que o projeto tende a crescer muito, mas a gente precisa aterrissar o centro, porque a gente já fez um centro em 2010, numa cidade vizinha lá, e já impactou mais de 20 mil pessoas passaram por lá. Então, é um projeto que precisa ter início, e precisa ser muito bem trabalhado, principalmente no primeiro ano, para que, de fato, tudo que a gente está projetando funcione, dê certo, as pessoas se engajem, as pessoas cuidem do centro e, através do centro, possam também criar oportunidade de renda, de aprendizado, de uma série de coisas. Então, eu acho que nos próximos 2 anos, sempre o trabalho de levar água, isso não para, porque tem muita família que precisa, mas na paralela eu acho que o foco é o centro e a parte esportiva, porque eu acho que isso vai impactar a região como um todo de maneira muito forte. Então, eu acho que agora todo mundo conseguir levantar o máximo de coisas para a gente deixar esse centro pronto o mais rápido possível, porque eu acho que essa região vai mudar completamente depois que o centro estiver aberto. Legal demais, e todos nós podemos ajudar. Você pode ajudar participando da corrida, né, corrida virtual que o pessoal do CAS está organizando. A gente vai deixar aqui o link para você entrar lá. Lá tem todas as informações, tanto no Instagram como no site. Tem lá a questão dos kits, bonitinho. Vamos mostrar a camiseta de novo, Tico? Vamos lá. A camiseta ainda veio com alguns produtos, veio com uma série de coisas. Acho que é bem legal. A camiseta é boa para depois você correr. E se você participa da corrida também, depois tem sorteio. Você participa bonitinho ali. Então entra no link aqui, acompanha lá. Também conheça mais o projeto, tanto no Instagram como no site, @casa_sertão. E no link que a gente está colocando aqui. Tico, muito grande obrigado abraço. pela oportunidade, viu? Parabéns pelo trabalho, pela muito carreira obrigado. E que a gente consiga espalhar cada vez mais esses projetos e atingir cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, eu adoro estar aqui. Esse Sports Buzz é um site que a gente acompanha, a gente gosta muito. É da casa, é da casa. Deixa as suas redes sociais da TT, Tico Sayon. Turn on the Light, o @ da agência, e Tico Sayon, da pessoa aqui. desse gênio do empreendedorismo. Bom, galera do Sport Buzz, esse foi o papo com o Tico Sayon, um dos maiores empreendedores do país, divulgando cada vez mais projetos esportivos, mas também essa campanha muito especial que é o Conectando Amor no Sertão.
tá bom? Então, entre lá no link que tá aqui na descrição e também apareceu aqui no vídeo, e no @casa_sertão. Siga, conheça o projeto, se aprofunde, participe e também não esqueça de seguir o Sport Buzz nas redes sociais, @SportBuzzBR, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.